Uma saudação muito especial também para todos e todos, aqueles e aquelas que desta vez me encontram nestas condições através de outras plataformas digitais. Estamos no local onde se realiza o encontro de pessoas para fazerem o seu encontro com os livros. Os livros que preenchem uma catraia dos livros, e que navega por esses mares fora à procura de todos os silêncios e de tudo aquilo que pode pertencer ao mundo dos vivos e que tem o seu ruído próprio. Aqui se diz que não creio que exista no mundo um silêncio mais profundo que o silêncio da água. Eu completarei que, comparado com o silêncio da água, só pode existir a conversa dos livros. Aquilo que silenciosamente os livros nos transmitem e nos levam a navegar por esse mundo fora, comprando ideias, comparando situações, sentindo aquilo que mais enche a nossa alma, que é a alegria de ser feliz. E com os livros, no meio deles, nós somos autenticamente felizes. Lembro que no meu percurso de vida, eu comecei a ler pelos 7 anos, 8 anos, e o meu primeiro livro custou 40 centavos. 4 tostões, como se dizia na altura. E chamava-se Ali Baba e os 40 Ladrões. Um livrinho pequenino, com meia dúzia de páginas, com imagens coloridas, mas foi o meu encanto e o meu desabrochar para a leitura. Depois, o seguinte foi o Patinho Feio, um livro que me encheu de pena por ver que tão inocentemente um animal daqueles poderia ser objeto de apreciação não concordante e ao mesmo tempo humilhante. E foi esse o primeiro acontecimento que se revelou no meu espírito como abertura para o mundo da leitura. Depois, já em 1958, 59, já estudante num outro grau de ensino, a leitura perdeu-se na escrita e comecei a escrever muito mal, com muitas deficiências, mas mesmo assim com a garantia de um prémio que me foi atribuído nos Jogos Florais promovidos pelo Clube Desportivo da Póvoa de Varzim, nessa altura uma instituição de elevada importância cultural naquela cidade. O livro que me atribuíram como prémio foi O Fio de Ouro. Um livro muito interessante que me deixou ficar, não direi paralisado, mas submetido a esta necessidade de ter uma companhia diária. E essa companhia diária é o livro. Nós, nesta feira do livro, ou nesta catraia de livros que estamos a visitar, encontramos livros destinados às crianças e que não têm a dimensão nem os títulos que na altura eram disponibilizados para leitores iniciais como eu. São livros já com algum brilho em termos de dimensão, em termos de colorido e também em termos de conteúdo. É qualquer coisa onde as crianças param, veem e se deixam seduzir. É uma sedução
que lhes vai abrir o espírito para novas etapas. Etapas que os vão levar a percorrer um trajeto que será certamente cheio de novidade, ao mesmo tempo que repleto de surpresas agradáveis. Não me esquece que no meu trajeto de leitor, a seguir veio um outro período, o período do romantismo. Comecei a ler Trindade Coelho, Júlio Diniz, Camilo Castelo Branco, autores que despertavam interesse, Ferreira de Castro, que despertavam interesse em qualquer situação e, na minha idade, com uma apetência diferente, retirando outros que também me preencheram os tempos, que tínhamos bastante tempo disponível. Há alguns de aventuras, como aqueles de Emílio Salgari, Sandokan e os seus companheiros, e que eram, não há dúvida nenhuma, a minha predileção. Depois, naturalmente, que há uma evolução e paramos noutros autores que representam um salto qualitativo, não só em termos literários, mas também em termos de conteúdo. E essa de Queiroz aparece nesse meio e aí eu encontro as primeiras novidades que me fazem apaixonar pela leitura. E ainda hoje é um autor que a mim influencia de modo notável, não só pelo estilo e pela sua riqueza vocabular, mas sobretudo porque preenche aquela lacuna que eu jamais esquecerei, com a inocência que então tinha, despertando-me para os problemas mais preocupantes da idade que atravessava. Aqui entramos com José Saramago. José Saramago é um autor que representa muito para o nosso país. Não só porque é prolixa a sua produção literária, mas também porque há aqui avanços ou traz novidades que são extremamente sedutoras para quem quer procurar na escrita uma satisfação diferente e, sobretudo, a novidade. José Saramago escreve num estilo próprio, utilizando a frase tal e qual ela é e é deixada através da oralidade. Períodos longos, falta de pontuação na nossa forma normal de traduzir as coisas na escrita, é extremamente variado nas frases que se intercalam e se interligam, exigindo um esforço do leitor para acompanhar todo o cenário que envolve a ação, mas que não deixa de ser, pela sua riqueza, de uma importância que também influenciou, determinou e resolveu um problema, chamar-lhe problema, porque não me ocorre uma outra palavra para o descrever, que era a falta do reconhecimento nacional ou do reconhecimento internacional das letras nacionais. É o primeiro e único Nobel da literatura português. E, através das suas obras, José Saramago traz-nos o confronto das ideias com uma simplicidade que, na confusão aparente das frases, nos leva a reconhecer
a sua valia, a sua garantia e a riqueza das suas obras. Vejo por aqui também algumas outras importantes, como autores, como Walter Ugumem, por sinal, meu conterrâneo de origem, vilacondense, caxineiro, para melhor exemplificar, que também com um estilo próprio consegue trazer-nos uma veracidade que não pode ser ignorada para quem escreve tão naturalmente como ele escreve. É uma forma diferente de expor os sentimentos, corrida, transparente, clara, cheia de imensos laços de ligação à sua origem e às suas preocupações literárias. Não esquecendo até que Walter Ugumem, sendo licenciado em Direito, esqueceu a originalidade da sua formação como jurista e veio trazer para a escrita algumas das preocupações que a sua experiência enquanto advogado, julgo que não passou de estagiário, lhe trouxeram. Walter Ugumem é um dos autores mais procurados em Portugal. E não só no nosso país. No Brasil, é também um autor muito querido, de tal forma que, tendo sido ainda recentemente convidado para um programa de Jô Soares, deixou ficar a impressão de que tinha um imenso poder de comunicação e que seria difícil resistir ao encanto das suas palavras e das suas ideias e de todo o sentimento que brotava do seu espírito notável de comunicador e de escritor, de autor consagrado. Podemos passar, entretanto, adiante, não vamos fazer uma apreciação mais profunda sobre outro aspecto da literatura e mais juvenil, mas deixar ficar esta nota. Isto é preciso para que os nossos alunos, para que as nossas crianças, para que os nossos homens de amanhã deixem que se entranhe neles a procura de um projeto, o alicerce de uma vida e, naturalmente, a construção de uma felicidade individual e muito própria, que cada um deve dimensionar e traduzir na experiência que depois realmente vai levar a cabo. Sobre autores esposendenses, há uma panóplia de escritores, de historiadores, de jornalistas que poderiam ocupar um espaço inteiro de um só programa. Mas não há dúvida que aquilo que nos prende em Esposende de uma maneira mais categórica, mais essencial e mais razoável em termos de conhecimento é o nosso Manuel de Boaventura.
um homem que se dedicou às letras, depois de um percurso curto no ensino, mas que, através da sua experiência e do seu contacto social, sobretudo com os seus familiares, recolheu enorme quantidade de impressões que depois traduziu nos seus livros. Impressões que não são apenas a ação interna, mas os seus próprios contextos, a própria essência daquilo que é o folclore, o sentir do povo, a razão e a comunicação nos seus mais diversos patamares, designadamente aquilo que regionalmente tinha uma outra profundidade expressiva. Recolheu imensos vocábulos próprios do uso minhoto e colocou-os nas suas obras. Através de coisas e de histórias, de tradições orais da sua terra, fez uma enorme quantidade de textos que, posteriormente, foram editados e colocados ao nosso dispor. São imensas as suas obras em quantidade e em qualidade. E muitas delas ainda nos prendem apaixonadamente porque conseguimos, por seu intermédio, recolhermos-nos àquele que foi o nosso passado mais recente ou mais longínquo e que nos trazem uma realidade tão própria, dentro de uma humildade laboral e aldeã, e que nos fixam certamente numa outra realidade, que é a diferença entre o mundo de ontem e o mundo de hoje. Hoje, o sol, ar do o solar dos vermelhos. Estava a ver se conseguia distinguir aqui este é o solar dos vermelhos. É um exemplo dos contos, das tradições da região e que permitiram uma versão daquilo que era o que se contava às lareiras das casas que se habitavam, as mais abastadas, as menos abastadas, mas que tinham o calor familiar a acalentá-las. E outros que não vale a pena estar a dizer os seus títulos, porque são enormes no seu tamanho e na sua projeção interna, nas páginas que se vão ler. Esposende tem de se orgulhar e orgulha-se de Manuel Boaventura. Por isso, deixou ficar na sua biblioteca, na Biblioteca Municipal, o nome deste consagrado escritor que nós, a cada passo, homenageamos, não apenas porque o seu merecimento é indiscutível, mas também porque em Esposende, com ele, outros fazem o caminho das letras. Julgo que, como contributo para esta realização que a Câmara Municipal de Esposende patrocinou e que a Biblioteca Manuel Boaventura dimensionou,
será talvez a melhor forma de sublinhar que a iniciativa não pode ficar por aqui e que poderá projetar-se para outras que futuramente se hão de realizar a bem da cultura da terra onde nos encontramos. Senhoras e senhores telespectadores, senhoras e senhores ouvintes que dispensaram a melhor atenção para esta comunicação, o meu muito obrigado e, sobretudo, saúde, muita saúde e até à próxima semana. Muito boa tarde.